A partir do momento que você entender que você não é tímido, você está tímido, fica muito mais fácil você conseguir resolver esse problema. Na realidade, você tem que fazer uma evolução progressiva, né? Pode ser gravando vídeos, pode ser conversando em público, pode ser conversando numa roda de amigos, pode ser chamando um garçom, pode ser fazendo qualquer outro tipo de atividade que te tire dessa zona de conforto para você conseguir tirar essa timidez. Não tem como. É igual aprender violão. Você vai conseguir sair timidez, mas precisa de prática. Seja bem-vindo ao Empreendedor, meu nome é Bruno Leão e eu estou aqui para poder fazer com que você saia dessa timidez de uma vez por todas. É fato que qualquer oratória, para você poder ter essa evolução, você precisa de prática. E a gente trouxe aqui um método elaborado do método FERA para você conseguir sair de uma oratória bem ruim para uma oratória um pouco melhor e assim praticando sucessivamente. Antes de tudo, você tem que entender que a sua oratória, ela pode ser a sua maior barreira de vendas ou a sua maior força para vendas. Fica muito mais fácil quando as pessoas entendem claramente o que você diz. Até mesmo para poder liderar, fica muito mais fácil quando você entende que a sua oratória manda e é capaz de mandar e desmandar no que você vai atuar daqui para frente. E a primeira dica para você poder tirar essa timidez sua de oratória é que para fazer uma oratória ela não tem que ser perfeita, ela tem que ser útil. Se a sua oratória já é útil, fica muito mais fácil de você conseguir trabalhar com esse tipo de timidez. Não importa se você é o Albert Einstein falando, se você é, seja quem for, você vai conseguir ter a sua oratória de uma forma útil. Às vezes, uma má oratória significa uma má compreensão da sua fala. E má compreensão da sua fala gera dúvida. E gerando dúvida, as pessoas não compram ou as pessoas não fazem o que você mais está tentando liderar. O que mais acontece nesse mundo é que, quando você está com uma má oratória, você está sem força na voz e está sem eloquência. Ou seja, você está sem um raciocínio lógico de plano A, B, C e D. Na cabeça de qualquer pessoa que vai ouvir a sua oratória, ela está ouvindo pela primeira vez. Então é importante que a sua oratória seja útil e não perfeita, igual todo mundo acha que deve ser. Essa é a parte feroz de você conseguir ter uma boa comunicação. Segundo, falar bem, ou seja, ter uma boa comunicação, não é talento, e sim treino. Ou seja, treine diariamente, nem que seja 10 minutos por dia. Às vezes eu vejo um vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, o cara colocando para poder fazer fonoaudiólogo, alguma coisa assim do tipo, para poder desenvolver a fala, e na maioria dos casos nem precisa. O que você precisa é falar. A língua é um músculo, a sua fala, ela é desenvolvida, ela é treinável. Então, às vezes o que acontece com uma pessoa, por exemplo, gaga, é que o raciocínio dela vai tão rápido que ela não consegue nem dialogar melhor o que ela está pensando. No seu caso, pode ser que você está com má comunicação desse tempo, você não faz prática, você não pratica todo santo dia para você poder ter uma fala, uma oratória muito boa. Se você parar, vai perceber, desde o início desse canal, normalmente a minha oratória ela não é uma das melhores, mas ela vai cada vez ficando melhor, porque cada vez eu estou exposto a vocês. Cada vez eu vejo o que eu erro, o que eu falo, como eu não falo, e assim sucessivamente. Então, gravar você mesmo pode ser até um sacrifício depois ficar se ouvindo, mas gravar você mesmo já é uma forma muito fantástica de você conseguir ter um feedback de imediato. Então, a terceira dica é feedback. Não tenha medo das pessoas perguntar para as pessoas o que elas acharam da sua comunicação ou o que elas acharam da forma que você falou. É muito importante também você conseguir entender que esse feedback tem que ser ouvido de uma forma neutra. Então, não tem problema, né? Uma dica ouro aqui, não tem problema você pedir talvez desculpa por ter falado de uma forma que a pessoa não entendeu, ou você ter falado de uma forma que a pessoa entendeu, mas errado. Então, se você está ouvindo, comunicando com alguém e a pessoa fala, não, fulano, você falou tal coisa, e deu nisso. Você vai virar pra pessoa e falar assim, desculpa, deixa eu começar do zero de novo. Acontece que é isso. E vai indo. Então, para você poder ter essa terceira dica, que é o feedback, que é muito importante para você. Dentro desse método FERA, feedback vai facilitar bastante para você na parte de oratória. A sua comunicação ela vem com o tempo. Então, só oratória você pode falar alto, pode falar grosso, pode falar ríspido, pode levantar o queixo e sair falando com todo mundo. Não quer dizer que a sua comunicação ela vai ser, de novo, útil, não perfeita, útil. Então, ela tem que ser útil para os outros. Então, aí que tá também uma terceira parte do feedback que eu sempre falo. Ela tem que ser útil para quem? Para o outro, não para você. Para você pode fazer sentido absurdo o que você está falando, mas para o outro tem que ter um feedback diário. Se for possível, às vezes no final de uma reunião, ou às vezes você está comunicando com alguém, você pergunta, cara, eu tô tentando treinar, você viu que tá ficando melhor, tá ficando mais fácil? Ou às vezes meio profissional, né? Normalmente as pessoas querem melhorar a comunicação e perder a timidez para poder vender. E eu te falo, vender é mais do que oratória, mas
ela é uma barreira ou a sua maior força. No meu caso, eu uso sempre como maior força e eu sempre peço feedback constante, velho. Então é fantástico a ideia de ter um feedback. Eu tô pesando muito nessa tecla para você poder ter uma resposta imediata do que você faz, porque nada mais justo do que você ter esse tipo de treinamento, esse tipo de comunicação, a sua eloquência vai melhorando, sendo que ninguém fala para você se você tá bom ou não. Ninguém fala pra você se você melhorou, se você não melhorou, porque se você não estiver melhorando, alguma coisa está fazendo de errado. Então é bom que você resolva o mais rápido possível. A quarta dica que eu vou entregar aqui, ela pode não parecer muito intuitiva, mas é para aquela pessoa que realmente não está conseguindo sair do zero mesmo. Na hora que vai clicar no vídeo, trava. Na hora que vai falar com alguém, trava. Na hora que vai falar com a outra pessoa para poder vender, trava também. É criar um roteiro. Infelizmente, se você não tem uma boa comunicação, você cria um roteiro. Normalmente, o que é um roteiro de um vendedor? Pergunta e resposta. O roteiro de um vendedor ele é vários tipos de pergunta e vários tipos de respostas, né? E um conhecimento muito aprofundado do seu produto. Então, por exemplo, você vai vender essa garrafinha aqui. Eu vou vender essa garrafa, eu sei que essa garrafa tem X ml, eu sei que essa garrafa é térmica, eu sei que essa garrafa tem tampa com um vácuo, eu entendo que ela pode ser transportada para meio de trabalho, meio urbano, meio de trilha, eu entendo que eu posso trabalhar de várias formas com essa garrafa. O que é um roteiro de um vendedor? Perguntas. Quais são as primeiras perguntas? Qual é o valor? Né? Qual é o preço? Qual é a diferença dela para outra? Por que eu preciso de uma dessa? O que ela me ajuda em tal dia? Ela enferruja, não enferruja? Ela amassa com facilidade? Ela não amassa com facilidade? Você com essas respostas na ponta da língua, que é o seu roteiro, fica muito mais fácil a sua comunicação. Tanto que às vezes, né, acaba sendo até um raciocínio muito lógico. Quando você consegue ter várias respostas de um mesmo produto, você consegue linkar uma resposta com a outra e às vezes é uma resposta muito mais completa. Então, por exemplo, se eu estou perguntando qual que é o preço do produto, você deveria perguntar para mim quanto que eu talvez estou disposto a investir numa garrafa de trilha. Às vezes eu não estou disposto a investir R$30. Se o produto é 100, você já fala, olha, esse produto aqui ele é R$100, mas ele é o top. Se você quiser um sem ser esse top, tem esse aqui que tá R$35,90. Tá um pouquinho acima do seu padrão, mas é o melhor da mesma linhagem. Então se você gostou desse aqui, esse aqui vai te entregar a mesma coisa, só que talvez com uma qualidade um pouco amena. Pronto, você entregou uma resposta completa, sem entender o que é decorar palavras. Não decore palavras, igual eu estou comunicando. Decore perguntas e respostas, né? Fica muito bom quando você consegue decorar essas respostas de um determinado produto. E não só respostas de um determinado produto, respostas do seu serviço. É muito importante você conseguir ter, não na ponta da língua, mas conseguir ter a prontidão, né? Conseguir estar mais enraizado dentro de você esse tipo de assunto, né? Para você poder comunicar com o seu público. Igual, por exemplo, talvez você seja tímido em comunicar vendas, mas talvez para você conversar na sua roda de amigos de algum tipo de assunto, sei lá, futebol, você seja o melhor possível. Você fala dica, você pega referência, você comunica, você grita, você fala alto, tá ligado? Ah, tem gente que fica mais comunicativo depois que bebe. Por quê? Por causa que o raciocínio dele de julgamento também tá baixo. De novo, quando você recebe muito feedback, seu julgamento fica baixo. Porque você percebe que errar é normal e errar a trajetória pra você poder acertar. Cada um tem que acertar mais do que errar. Mas comunicação, de novo, ela é pro próximo, ela é pro outro. Então, você talvez vai comunicar com uma pessoa de 60 anos de um jeito, uma pessoa de 20 anos de um e uma pessoa de 6 anos de outra coisa. Entendeu? Uma criança de 6 anos de outra forma. Você já faz naturalmente isso. A questão é você internalizar isso dentro de você, né? Esses roteiros que eu faço aqui, basicamente, eles são roteiros, né, moldados, basicamente, mas grande maioria do que eu faço de que, né, da minha memória, porque eu já estou calejado desse assunto. Falar desse assunto pra mim, de oratório, alguma coisa do tipo, é a mesma coisa de bater na mesma tecla várias vezes, né? Se você bater várias vezes na mesma tecla no mesmo assunto, você vai ficar calejado desse assunto, né? Tem gente que às vezes o melhor assunto da pessoa é anime, tem gente que às vezes o melhor assunto é música, né? Tem gente que às vezes fala muito bem de rock, de não sei o que, de uma comunicação, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Às vezes até canta, mas o julgamento é baixo, o critério é baixo, até. Então isso traz realmente uma dificuldade, né, na sua comunicação e oratória. E antes de entregar a última dica, eu quero comunicar com você algumas coisas. Primeiro, né, menções honrosas dessas dicas. Menções honrosas. Você que está querendo comunicar tem que ter uma boa oratória. É muito interessante que você tenha um bom repertório, tá? Essa não é a quinta dica, mas é bom que você tenha um repertório muito grande do assunto que você for tratar. Se você for falar de anime, estude anime, veja anime, fale muito de anime, olhe bastante coisa de anime. Se você for falar de carro, estude carro, olhe a marca do carro, já sabe os 10 principais carros de cada marca, vê as maiores polêmicas daquela marca, vê as maiores dificuldades, vê o que essa marca fez nos últimos 10 anos, qual foi a maior campanha que essa marca fez, para você conseguir ter mais repertório. E repertório, pessoal, não é você fazer uma pesquisa de 30 minutos e achar que sabe. Repertório é você ter um vasto repertório, você ter uma gama de assuntos e sustentabilidade desses assuntos. Tem pessoa que você pode falar uma pergunta de uma coisa e já consegue embolar 10 assuntos na mesma pergunta. Tem pessoas que às vezes ela faz uma pergunta e não tem a profundidade. Então é interessante você não parecer um papagaio.
chato pra caramba. Outra menção honrosa fantástica que antes de falar da quinta dica é a confiança no assunto que você está falando. Claro que você está tímido, mas isso não significa que você não pode ter confiança no que você está falando. Se eu virar pra você e falar de determinada coisa que você sabe que é mentira, como por exemplo, 2002 quem ganhou a Copa do Mundo foi a Alemanha. Você sabe que foi o Brasil, foi o Penta. Então você vai ter a confiança de virar na minha cara e falar, não foi a Alemanha, foi o Brasil. Então fica muito mais fácil. Essa confiança, essa confiabilidade, ela traz essa segurança na hora da comunicação. E às vezes pode acabar quando você tem que equilibrar isso daí, pode acabar quando você fala uma coisa que é mentira, mas você falou com tanta convicção que a pessoa que falou a verdade, ou às vezes falou certo, acaba acreditando que tá errado, acaba tendo dúvida dela mesma, de tão forte que você conseguiu fazer essa comunicação. Então, o político utiliza demais esse tipo de repertório, esse tipo de situação. Além de político, né, diplomatas utilizam isso demais também, advogados e tudo mais. Então, assim, eles utilizam tanto essa convicção de falar com certeza que você acredita. Entendeu? Então, assim, tem que tomar esse cuidado, né? Claro, não pode usar isso pro mal, mas tem que usar isso pra você. Então, essa menção honrosa da confiança no assunto, você só é traga quando você tem bastante repertório, quando você tem feedback sobre esse assunto em geral e quando você tem a sensação de que você domina esse assunto. Se eu não entendo de garrafa térmica, eu não vou vender garrafa térmica, ponto final. Se eu não entendo de carro, vai ser muito difícil eu vender carro e ponto final. Nada vem por osmose. Às vezes nós temos a falha de ficar muitos anos na mesma profissão e achar que já estamos o suficiente para ela. E quando na verdade tá errado. Você pode ficar calejado por estar muito tempo nessa profissão. Mas se você não pegar e estudar, você não vai conseguir sair de onde você tá. E parando de enrolar, eu vou fazer o quinto, que parece que vai ser muito difícil, mas no final das contas não é. Eu preciso que você tenha uma coisa chamada autoconfiança. Uai, mas eu não sou tímido? Claro, você é tímido. Mas às vezes tem situações que te trazem esse tipo de timidez. Às vezes a situação que traz esse tipo de timidez pode ser falar com o sexo oposto. Ou seja, você é homem, você é mulher, vai falar com o homem, você vai falar com a mulher. Ou pode ser as roupas que você está utilizando. Isso realmente pesa muito. Ou pode ser, às vezes, insegurança no seu cheiro. Você pode comprar um perfume, pode comprar um creme corporal, uma coisa assim, pode ser muito seu cheiro também. Pode ser o ambiente. Você não se sente confortável naquele ambiente, não se sente confortável com as pessoas daquele ambiente. Então, até as pessoas que estão ao seu redor, você tem que trazer esse tipo de confiança, esse tipo de afastamento para você poder ter uma boa comunicação. Então, a autoconfiança é muito importante, né? Traga coisas ao seu redor que te deixam autoconfiante. Por mais que eu tenha essa comunicação que vocês estão enxergando aqui agora, que ela parece que é muito limpa, se eu estiver numa situação onde tem pessoas ao meu redor que não gostam de mim, ou pessoas ao meu redor que estão me julgando com olhares e tudo mais, ou eu estou com uma roupa mais surrada, uma roupa mais baixa, assim, né, em questão de valor e tudo mais, e todo mundo tá de terno, de social, eu vou me sentir menos, né? E isso pode, talvez, não impactar na minha oratória, porque eu já tenho experiência, mas eu vou continuar me sentindo menos. Então, no ambiente onde você não está confortável, você não cria espaço, você não abre. Né? E você não abrindo esse espaço para você poder comunicar, fica muito difícil a gente ter esse tipo de autoconfiança num ambiente dessa situação. Se eu não passar desodorante e for pro meu trabalho, eu fico inquieto, eu fico me cheirando, eu fico vendo se tá cheirando, eu fico sem poder movimentar, né? Sem falar com as mãos e tudo mais, porque eu me sinto fedendo. Eu não vou conseguir eu não vou conseguir superar enquanto eu não passar um desodorante. Né? Nem que seja passar perfume para poder ficar aquele cheiro ali embolado, mas que eu consiga ter a minha autoconfiança naquele espaço, naquela determinada situação. Para você poder conversar com uma pessoa de autoridade, você tem que se sentir igual a ela. Não tem como. Claro que você tem que saber comunicar com uma pessoa que é sua superior, mas você tem que se sentir igual a ela. Ela só está ocupando um cargo que é maior que você. Ela não é maior do que você. Você pode ter até a admiração por ela, mas você não pode colocar essa pessoa como criador e você como criatura. Né? Você não pode ter esse tipo de comunicação. Você tem que mostrar pra pessoa que você se enxerga como igual e ela tem que tratar com respeito como igual. É muito difícil uma pessoa que tem uma boa oratória, a pessoa querer dobrar ela. É muito difícil. Às vezes é até mais fácil, mas pela forma que ela comunicou, a pessoa se sente insegura de atacar. Ou ela se sente insegura também de te contrariar, porque você tá muito certo, você tá muito convicto do que você tá falando. Às vezes ela não contraria, às vezes ela acaba até duvidando que ela tá certa ou tá errada, né? E aí vai um pouco mais de liderança. Mas traga tudo ao seu redor que possa te trazer autoconfiança. Então, se você está fazendo um vídeo para o seu Instagram e você está travando nesse vídeo do Instagram, veja se não é o fundo, veja se não é a sua câmera, veja se não é o espaço que você está frequentando, veja se você não está gravando aqui e você sabe que do outro lado da porta tem pessoas ouvindo você gravando, né? Eu tinha uma trava muito grande de falar em público, de cantar em público, sei lá, jogar capoeira em público, né? Jogar capoeira, né? E hoje, tranquilamente,
literalmente. Fui numa praça, joguei capoeira, cantei, toquei, suei pra caramba, fiz as coisas pra caramba, mas eu já estava lá com outra blusa, acabou a roda, peguei outra blusa, coloquei outra blusa, passei desodorante de novo em cima do suor. Sei que é errado, mas pelo menos eu tava me sentindo autoconfiante. Pelo menos eu apertava a mão das pessoas e olhava no olho. Então, pra você, digo a mesma história. Se você não conseguir trazer coisas que te deixam confiante perto de você, fica muito difícil de você trabalhar a sua timidez. E lembre-se, você já é fera. Saia agora falando isso pro mundo e mostrando. Você tá com medo, vai com medo mesmo. Você tá com dificuldade, vai com dificuldade mesmo. Mas não para um momento sequer. Venha se tornar um fera com a gente, se inscreva, dá um like e eu te vejo na próxima.